Fala, gladiadores do Arena Fractal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai dependendo aí de quando você vai estar assistindo esse vídeo, tranquilo? Vamos refazer aqui uns alinhamentos, gente, quarta-feira, né? A gente vai refazer o alinhamento aqui, baseando na movimentação atual. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a anotação. Mini índice. Mini índice e a movimentação em si deu a retração ontem, né? Fez a tentativa de continuidade e no momento confirmando uma igniçãozinha de falha. Mas observe uma coisa, esta falha finaliza, né? E o que a gente tem? Se o fundo duplo confirmar, você está vendo aqui fundo duplo, ó, tá? Se o fundo duplo confirmar fechamento aqui, o espaço para romper, tá? E concluiu a pernada, tá cá para cima, beleza? Ele rompendo esse ponto aqui, tá? Aí faz uma movimentação contrária. Ou seja, fiz aí em um dia só? Talvez não, como eu sempre falo, né? Talvez não, tá? Porque a gente tem esse ponto aqui, ó. Olha aqui, ó, não é por falta de avisar, né? Então, se esse ponto não for rompido, ele não dá alvo para cá no momento desejado, na intenção desejada, tá? E também a gente vai encontrar aqui o nosso 50%, e se ele, quando dá o 50%, tiver alvo cá para cima, esses pontos aqui, ó, é que tem trade aí que iniciante faz o quê? Ele vai, chegou nos 50%, vou bater para vender. E o que que acontece? Ele tem alvo mais para cima, tá? Esse nível, esse topo, quem garante que não vem aqui tudo também, né? Vem cá, finaliza lá para cima com bastante intenção aí, né? Então, acontece sim de não segurar aqui, porque o candle liso aqui, tá? Essa barra completa aqui, ela rompeu o candle anterior e ela rompeu uma região cá de cima, ó, no topo, cá de cima, entendeu? Então, o que que acontece? Você vai e bate o indígena na região que ele não dá a estrutura para ficar apenas como 50%, né? Tipo, se ele não dá a estrutura para ficar 50%, então ele vai embora disso para cima, sim, tentar romper topo. Observe, né? Se o suporte é respeitado, se ele vem buscar topo, aí fica mais à vontade aí o direcionamento, tá, gente? Agora, se essa trava aqui, principal nessa região, vou colocar uma linha aqui, ó. Se essa trava aqui, ela é relevante para o dia, né? O momento atual, então nada disso que eu falei, sustenta. Por quê, Cris? Por que que não sustenta? Porque ele faz o fundo duplo, vem até o fundo rompido, né? E fica aí, entendeu? E fica aí debaixo. E o que que acontece? Aí isso aqui só é um pubecão do macro, né? E depois joga para fazer esse rompimento de fundo cá de baixo, entendeu? Nada impede dele fazer o rompimento. Então, a zona do suporte só fez gerar esse pullback aí sem rompimento. Ou seja, sem rompimento não, assim, só fez essa onda aí, travou, né, o momento atual e depois ele dá continuidade da vida dele, que é tentar romper o fundo aqui, ó, tá? Então é isso. Por que que fica aí? Por que que sai? O motivo que sai? Saindo, subindo, fundo duplo, tentativa de romper topo, respeitando o fundo duplo, ou seja, respeitando a região
engolfando o Kendo 5 ou a movimentação em si, aí a gente vai vir buscar esse suporte cá para baixo. Agora, se tratando da região, vamos lá. Hoje é quarta-feira, quero saber aqui do ponto específico aqui da região, que ele fechou ontem, né? Então, tá. Você colocando aí esse posicionamento de linha, então tá, você vem do gatilho, que foi o último Kendo 5 rompeu, a região que ele rompeu, olha só que eu estou voltando, tipo, tornando ele mais especificamente micro, né? O ponto que ele rompeu. Aí aqui você vai ter, ó, se esse aqui é o topo, o último topinho da região dele, o outro tá cá em cima, tá vendo? Ó, é cá em cima, tá vendo? Ó. Eu tenho o topo lá em cima, mas eu sei dos pontos de barreira. Peraí, gente. Os pontos de barreira que pode dar pullback, travar o movimento em si antes de fazer a saída para lá, entendeu? Ah, Cris, se ele for liso, for liso é melhor ainda. Para mim é melhor ainda, né? Porque aí você pega a vontade do movimento e quando faz a entrada ele dá seguimento tranquilo. Aí é bom, né, gente? Ó, então, tá, coloquei lá nesses pontos, aqui nesse fundo, de onde foi toda a movimentação e se rompeu quando ele fez esse alto, tá? Então, pronto. Aí tá aí, nessa região. E aqui? Aqui é o último ponto. Também, ó, consolidou o bequinho, depois impulsionou a movimentação em si. Se ele vier aqui para dentro, eu ia botar pouca linha, mas eu acabo colocando bastante devido aos fractais que a gente vai utilizar lá. Então, eu sei qual é a onda. A onda está debaixo, né? Vou pegar aqui, ó, daqui para cá. Ó, deixa eu mudar a cor dele aqui, senão vocês não vão acompanhar aí a onda. Então, ela fez isso, ó. Por isso que eu estou falando, ó. E quando ele chegou nesse suporte, estamos na região dos 50% de tudo e por baixo. Por isso que tem que haver um rompimento desse ponto para ficar dentro da região em cima, tá? Aí ele trabalha a nossa região em cima. Aí como vai ser o rompimento, o formato, aí o 120 vai deixando aí no decorrer do fechamento dele, tá, pessoal? Então é isso, ó, tá por baixo, mas aqui tem esse suportão, que é onde está travado aqui, tá? Ó, bem amplo esse suportão, né? Tem toda uma região para ele passar. Aí tem espaço para caramba para a gente aí, mas é o campo de visão aí do macro, tá? Aí, ó, 30 minutos, 30 minutos. Permite sim que, né, a gente vá acompanhando aqui. Ó, só ontem a abertura dele foi a correção aí, né? Eu acho que eu comentei lá no Instagram, foi lá no Instagram sobre a falha no suporte, né, que aconteceu, e possível alvo no rompimento que ele fez aqui, do gatilho, né, do último que ele fez aqui foi pullback, né, de venda. Então, quando ele fez o rompimento, ele voltou lá. Aí fez a estrutura de venda devido a estar na tendência de baixa, né? Na pernada principal era de baixa. Aí ele veio, ficou acima do último candle, do primeiro candle, da abertura, jogou pro topo do gatilho, ó, né? Depois falhou, tudo bem, tranquilo. Aí foi fazer suporte, rompimento do suporte, da abertura novamente. Até então também, até aqui, ó, até do próprio movimentação do dia anterior, ó. Aí segurou. Foi pro back, depois falhou aqui a continuidade, tá? Aí impulsionou para cima. Então tá assim, ó. Isso aqui no 120, né?
é um pullback mais ampliado. Isso aqui é uma ignição de alta, né? Agora, a ignição de alta está no topo, certo? E também, gente, você geralmente pode também consolidar mais ainda, mas vamos ver, né? Que é o primeiro pullback lá do 120, aqui nem tanto, tem espaço, o espaço principal dele é esse aqui, máximos e mínimos, aqui você trabalha a consolidação, aqui você trabalha um rompimento mais amplo, direcionado. Cris, mas acontece que tu fala assim, aí ele faz isso aqui, ó, aí depois vem e fecha dentro, eu fico confusa se foi, se não foi. Gente, fecha dentro qual? 120 ou 30? Se fechou dentro 30, está falhando, vai continuar tentando encontrar suporte dentro da própria região. Fechou, não fechou ainda o 120, está fechando os fractais, ele ainda não definiu para o 120 a região que ele vai dar fechamento. Eu tenho a impressão que você está confundindo, né, com dizer que é rompimento e não fechamento, tá? Fechamento de 120, ele pode passar 2 horas aqui, você pode fazer três, sair com gain ou com loss, vai sair com gain, de preferência que você use o método que a gente ensina aí, e sair com gain, mas saber que dentro dessas 2 horas que você saiu com gain, o 120 ainda não fechou. Aqui, na mesma região, você vai ter meia hora para fazer trade de 30 minutos, sabendo que antes do candle fechar, ele não diz que é apenas um teste aqui, né? Teste de rompimento, fazer ignição, ou um candle fechado de pullback, ou um candle fechado de falha, tá? Então, dentro de 30 minutos, muda tudo só se o próprio um único candle só fazer um rompimento, um único candle só fazer um rompimento de 30 minutos. Aí muda, porque aí você, em vez de estar esperando uma informação única, ou seja, específica, ele já te dá informação única e alvo, ou seja, ele faz movimentação dentro, nos fractais, e em 30 minutos ele fecha, rompendo, indo embora, e direcional, ou seja, ele vai logo, né? Tipo assim, o candle que eu esperava que ele me deixasse entrar, eu fiquei esperando fechar um 30, mas o candle que o 30 minutos fez, ele já foi embora. Aí faz o quê? É assim, e agora? E agora você vai ter que esperar nova movimentação. Que nos fractais você não entrou, e quando entrou, você achou que ele não estava fazendo definição, e gastou meia hora e ele deu alvo. É um tipo de informação que você precisa estar atento aí, né? Aí, e se ele não der um fechamento rompendo, ele trabalha dentro de 30 minutos. Então, 30 minutos dentro do movimento em si, sem rompimento, ele ainda está fazendo pullback. Como é o pullback? Esse aqui é o candle base, esse aqui é o candle que rompeu, e o pullback agora tem o suporte primeiro, esse, segundo, esse, e terceiro, o fundo do candle, certo? Então, a gente tem 3 pontos para parar, sendo como pullback. Cris, mas se vier até aqui embaixo, você considera pullback, sem rompimento aqui do fundo? Sim. Mas depois, para ele ir embora, vai ter mais trabalho de ir embora. Então, por isso que eu não digo assim que ele não vá subir mais, mas para ele vai ter uma dificuldade porque ele vai ter resistência do próprio dia e do dia anterior. Seria um pullback igual esse, aí ele vem muito, então o que que ele fez? Ele passou direto, veio na abertura e depois que fechou acima aqui, mas ele foi de uma vez? Não. Ainda fez aqui teste de novo com esse gatilho e deu fechamento acima. Aí começou a melhorar a informação. Então, isso vai passando as horas gradativamente, né? Tem trade aí dentro? Lógico que tem, gente. Você precisa estudar o macro, é para sua defesa de, de onda, né? De movimentação mais ampla, tá? Aí você pega num fractal desse tamanhozinho aqui, ó, soltou na máxima do candle tal, talvez não sei qual que está aqui. Aí depois ele fechou mais em cima, ele agora vai embora. Aí ele faz toda a estrutura em cima, fica em cima da região. E agora vai dar venda.
Aí você se confunde com a movimentação, o que que acontece? Você não entra do lado certo na hora que ele vai explodir, certo? Porque quando ele explodiu essa ignição aqui para dar alvo na resistência, você não pegou, porque ficou lá na zona dos fractais, na venda, tá? Deixa eu pegar aqui e puxar aqui quantos pontos. Olha, aí na hora dos 500 a 700 pontos, você está micro demais, está trabalhando muito a onda menor e não está olhando aqui para o 30 por 120 minutos. Aí o que acontece? Você pega aqueles poucos pontos dentro da região, porque você vai estar concentrado aqui, nesses dois pontos, aqui, nesses pontos aqui, e não passa a levar a onda para mais amplo, né? Não vai com ela na movimentação mais ampla. Aí, então, né, como eu estou falando, tem que saber, tem que debulhar o gráfico mesmo e trabalhar o macro dessa forma. E você vai ter que encontrar padrão da região onde vai ser respeitado, está sendo respeitado, e aceitar a movimentação em si. Ah, Cris, mas dentro dos fractais, gente, se você vê um candle desse tamanho aqui, no 30 minutos, você acha que ele vai andar pouco o teste, ou seja, você acha que ele vai andar pouco a movimentação em si nele para buscar suporte, ou seja, para. Não, Cris, mas ele podia vir, não era só aqui. Ai, gente, ele fez um Kendo fazendo teste de fundo aqui, né? Ele poderia vir romper o fundo com tudo aí. Então, você não fica na frente, tá? Você deixa ele percorrer o movimento em si. Ou então entra vendido, tá? Kendo Ariel, testando o fundo rompido, ele fechou, depois para você ver, tanto é que ele foi até embaixo. Então, nessa ocasião, ele poderia também fazer isso que esse que fez, vir romper esse fundo aqui para depois a nova movimentação. Estava batendo, ele fez aqui era o nosso pullback, tanto no 120, né, como no 30 aqui, um pullback, um retorno do preço, tá? E aqui estava o lugar que ele rompeu e ele bateu lá e voltou. Aí isso aqui fica amplo, beleza? Aí ele faz, ó, a ignição, o pullback fica debaixo do último topo, do último fechamento aqui, ó, né? Então ele já vem trabalhar, ele além desse suporte aqui, ele já veio trabalhar a onda do candle de pullback, ó. Veio trabalhar esse, ó, quando ele fez suporte, tá? Aí aqui tinha uma resistência, ó, tinha, né? Ah, Cris, eu espero mais um pouco, então, olha, esperar para fazer o quê? Você tem que definir o que você quer fazer, tá? Esperar para fazer o quê? Você estava esperando compra, você foi, você estava esperando venda, você entrou, né? Então, aqui, se você conseguiu enxergar, depois do fechamento do Candle 8, que vai haver uma continuidade de baixa da movimentação maior, quando ele faz o pullback do 30 minutos, quando ele faz a onda para lá, né? Isso aqui tudo é muito amplo, gente. Vou colocar uma fibra aqui, só para você ver. Mas primeiro, colocar linhas aqui, tá? Vamos lá. A gente tem medo de perder esses pontinhos que estão nas pontas do pavio, né, gente? Eu vejo que tem. Deixa eu ver. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui um fractal.
que é estudo com alinhamento, né, para vocês. Olha a profundidade que aquele Kendo trouxe, né? Em 30 minutos. Então, quando ele, ó, falhou em cima, olha nos fractais, o tanto de movimentação que ele faz antes de fechar 30 minutos, né? Aí, quando ele ó, bate aqui no suporte, certo? Fica dentro da região, faz ignição, aí a gente encontra a resistência nesse movimento, mas os pullbacks do candle que foi de impulsão, né, que subiu, ó, jogou, tá debaixo da Fibo, mas teve compra, teve venda, né? Teve venda de novo, compra aqui, né? Eu falo direto, ó, candle tal fez isso, candle tal fez aquilo, ó, aqui, ó, rompeu o ponto de suporte, fechando aqui acima, né? Jogou de novo lá para os 50%, certo? Mas aí a onda deu fechamento do 30, a gente tá debaixo, ó, bem aqui, ó. Eu não consegui enxergar, mas, ó, a gente tá debaixo desse ponto, tá beleza? Aí, quer dizer, aí é o lugar que eu fico pensando que é pro back da compra e tal. Mas se você tá olhando só aqui, você não está olhando os outros time, né? Você não está usando a conjunção, não está usando a ponte da andada do preço, a onda. Aqui é fractal, aqui está 3, eu tenho 1, 3, 6, 9. Eu estou olhando, você tem que estar olhando os outros times, gente, para estar acompanhando. Aqui virou nossa resistência, ó. Aqui, ó, tá bom? Porque aqui foi o pullback e a movimentação que não foi embora após o pullback, né? Então, aqui é nossa resistência. Então, aqui é uma zona, ó, aqui é uma caixa, aqui tudo, é tudo aqui. É tudo aqui. Então, quando ele rompe, né? Daqui fosse embora, beleza. Daqui, quando foi pro back, fosse embora, beleza, mas está debaixo, né? Ó, aqui, abaixo do alinhamento, ficou até perfeito, né? Aí joga tudo de novo. Aí faz pro back, repete o processo novamente. Aí rompe. Aí falhou, chegou aqui no último alvo lá, ignição. Onde está a resistência? Está aqui. Aí gera pullback. Por quê? Porque o candle subiu, né? Fez a falha do suporte, fez teste do suporte para trás. Aí aqui já teve ponto, ele veio testar. Aí aqui é a onda menor. Então, gente, olha para você ver. Aquele candle em si, você está ficando confuso aqui, né? Você está ficando confuso nessa região. Então é isso. Quando fecha lá, aí você vai saber, olha, quando fez isso, falha, que fez pullback, aí esse pullback era para ser uma continuidade de alta, falhou. Aí aqui dentro dos fractais, você vai encontrar as resistências e os suportes, tá? Olha, aí você tem os fractais. Isso aqui, gente, vocês estão cansados de ver aulas sobre, falhou no suporte, fez suporte tal. Aqui tem o último lugar que ele rompeu e tem o gatilho. É quem lá no 30 minutos? É quem lá no 60 minutos? Que eu sei que a galera também diz 60. Lá é um candle assim falhando. Então, toda a região da resistência, no caso na resistência, tá bom? Aí você vai procurar entrada para vender. Aí vai diretão? Aí é bom, né? Se ele for diretão. Se não for, você vai ter que ir nos fractais aos poucos, tá? Você amplia e é isso, gente. Essa leitura, esse entendimento que eu quero passar para vocês aí, sobre as localizações do preço entre os fractais e a resistência, ou os fractais e os macros, tá? Beleza? O que fechou, 3 minutos, né? Que fechou o rompimento que ele fez, o teste do suporte. Deixa eu colocar uma linha aqui de 3 minutos. Ó, para você ver, ó. O pullback aqui não falhou, o micro não voltou para testar bem aqui o rompimento, ó. E encerrou o dia assim.
Encerrou. Outro ponto aqui, Cris, ó, que ele está acima. Onde é que ele está? Ah, ele está acima desse último movimento em si. Então, pronto, é aqui que você precisa saber, tá? Aqui abaixo, fechou aqui para baixo, ou abriu aqui embaixo, é resistência. A resistência está tudo isso aqui, ó, é resistência, né? Aí ele vai estar, sobe, bate aqui e sobe. A resistência vai estar aqui em cima. Ele vai parar? Vai, depende. Ele vai deixar esses aglomerados de Kendo aqui? Deixou isso aqui de informação para você? Ele deixou isso aqui? Ah, ele deixou isso aqui na próxima movimentação em si? Ah, não, deixou não. Ele deixou isso aqui? Ele fez isso aí? Ele fez isso aqui? E isso aqui ele fez? Ah, isso aqui ficou mais amplo, né? Já vou cá para baixo. 3 minutos aí. Olha só. Aí, vamos lá, mais linhas aqui, né? Comecei com o alinhamento, estou finalizando aqui com um baita de um estudo, né? Eu acho, ó, vamos lá, que eu estou achando que pelo ponto que ele está aí, vamos lá. Não, gente, se ele não segurar aqui, ó, os outros pontos aí, ele mantém abaixo, e se ele vier, tá? Onda forte, ó, a ondinha forte aí do fechamento. Olha só, outra coisa que eu queria falar. Se eu não mostro lá no 120, fundo duplo, se eu não mostro lá no 30 minutos, fundo duplo, perdão, gente, agora que ele está chegando aqui, você está conseguindo ver fundo duplo nessa movimentação aqui no 3 minutos, em tudo isso aqui? Agora que eu já revelei lá, você consegue ver, mas aqui, ó, você fica assim, né? Porque você precisa abrir o gráfico, você precisa estar assim, né? Você não consegue ver fundo duplo aí. Eu falo da movimentação macro, você não consegue ver fundo duplo, você consegue ver fundo duplo lá no macro. Então, você vai estar concentrado o que é no macro, qual é a outra intenção no macro de respeitar a região, e as duas formas de agir, caso ele faz a onda para lá e caso ele não faça a onda do fundo duplo, né? Aí aqui a gente tem no fractal a pernada principal, a região, né? E depois o gap, ou seja, a abertura. Ah, mas abre aqui e não sei o que, tal, pá. E depois que ele foi embora, impulsionou. O que eu falei para vocês? Vai demorar 2 horas para fechar um de 120, vai fechar um de 60, 1 hora, um de 30, meia hora, dentro da região. Você não vai contra o momento, mas você vai baseando-se com fechamentos, né? Você não vai contra o momento. Ah, o momento, eu estou nos 5 minutos, né? E no, só para quem usa o 5. E o momento de 5 minutos, ai, ele não mudou nada. Ele não deu fechamento do 30 que eu olhei como macro, não deu fechamento do 60 como você olhou pelo macro, e nem do 120. Então, você deu venda na região e ele rompeu aqui, você vai entrar vendido, você vai estar com a intenção do momento. Aí, depois de 30 minutos e de 120, vai dar fechamento de candle. Então, você trabalha a região sem precisar, né, sem estar com viés de que a hora que ele vai romper, a hora que vai romper, você precisa trabalhar o candle ao candle nesses micros e a pernada principal se ele sair da zona. Você está conseguindo captar o que eu quero dizer? Gente, dentro da região, você tem suporte e resistência micros. Eu tenho resistência aqui,
tem o suporte aqui e tem falha aqui também, nesses dois pontos, se ele entrar para cá, porque aqui é a nossa resistência, se ele ficar aqui de baixo, a última, essa aqui se ele entrar, e aí, de onde nasceu esse movimento? Quando ele deu alta? Ele nasceu daqui de baixo? Enquanto ele está trabalhando para fechar um tempo maior, os micros aqui, onde ele abriu, né, onde ele abriu o gap, você tem também os pontos de lugar para bater como resistência. Eu não falei que aquele fundo duplo em si, se ele fosse levar onda o alvo lá no outro rompimento, então mesma coisa. Candle a candle micro é a mesma coisa do candle a candle macro. A diferença é o time e é onde você está se perdendo, tá? Beleza? Bom, essa aula ficou um pouco demorada, porque eu não me sinto confiável apenas de chegar aqui, bater o alinhamento e não dar uma explicação, um grau de entendimento maior para vocês. Aí, fica até mais demorado. Me perdoe, me desculpe, não é essa a intenção de deixar vocês desabisados e sem dar uma boa lida e uma boa explicação aqui sobre o operacional diretamente na hora que for fazer alinhamento para vocês aqui. Já aqui na Mintola, não vou falar muito para não demorar. Mas vamos lá. 120 minutos. Agora eu não posso falar muito, né? Vamos colocar aqui alinhamentos. Aqui, ó. Peraí. Ó, né? Opa, aqui está. Suportão, ó. O back. Ai, desculpa, gente. E o último topo, né? Fora essa movimentação em si aqui. Olha tanto que é amplo, né, gente? Meu Deus, o dia que eu conseguir fazer uma leitura rápida para vocês aqui, tá? Aí eu faço com mais vezes. O negócio é que eu gosto de estar explanando o conteúdo aqui, deixando vocês não apenas só com a linha, mas com um baita estudo, tá bom? Para que não fique a ver navios sem buscar conhecimento, né? Ó, aqui está aqui o fechamento de 30 minutos, quando chegou no suporte, o back de venda, ou até então em golfe, né? Ela está lá. Os portão está cá embaixo, os maiores, né? Os que dá impulsionamento aí para alta. Bem amplo, né? Bem amplo. Olha a movimentação zona lisa aí. Aqui, fechamento dele, só puxando. Ok, fechamento dele foi suporte segurado, voltou como pullback, agora está aí um pullbackzinho aí, que foi a fechamento do dia, retração, suportão segurou, altos lá para cima, né? Ainda estamos no pullback de 3 minutos. Vou dar a cor da linha, tá? Só para deixar vocês aí fora. Fechamento gatilho, deu resistência, resistência,
rompimento e debulhou. 3 minutos aqui. Aí aqui eu sei, ó, pode, né? Tem possibilidade de travar. Aqui foi o fechamento do pullback e a zona do suporte. Ele tá bem direcional aqui, né, gente? Só não é bom ele ficar igual isso aqui. Depois do direcional, ele ficar igual isso aqui, ó, né? Tipo assim, subiu e agora trabalhar a consolidação fica chato. Beleza, gente? Tchau, tchau. Deixa o like, compartilha esse conteúdo maravilhoso aí com os seus parça, beleza? Tchau, tchau.